Graça e paz a todos. Vamos ficar de pé um minutinho? Deixa eu pôr os óculos aqui. Saúdo a todos. Saúdo a todos de casa. Um momento especial para as nossas vidas, de estarmos reunidos, louvando e adorando o nome do Senhor. Eu quero orar com você, para que Deus fale aos nossos corações, a começar de mim, a começar desse que está aqui. Querido e amado Deus, Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos reunimos aqui no templo, e também em nossos lares, ó Pai, em nossas casas, ó Deus, nos reunimos para prestar o nosso culto de louvor a Ti, prestar a nossa adoração, declarar que só Tu és Deus, que Tu és o Senhor de nossas vidas, o autor e consumador da nossa fé. Queremos Te bendizer por esta oportunidade que Tu nos concede. Queremos Te agradecer, porque temos a convicção que Tu estás conosco. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Declaramos todo louvor, toda glória, toda honra seja dada a Ti. Todos dizem amém? Amém. Responsabilidade grande, Marquinhos. Responsabilidade, pode sentar, querido, pode sentar, me perdoe. Responsabilidade grande, porque o pastor Floriano, pastor Alexandre, ele prega por esse Brasil todo afora. E eu sempre estou acostumado a estar sentado e ele pregando. A mesma coisa também com o pastor Alexandre, né? Não, mas aqui o pastor Alexandre, nós somos muito próximos aqui o tempo inteiro. Então, até que a gente, tudo bem, né? Um dia sim, né? Agora, está sentado ali o Floriano, o pastor Floriano, meu amigo, né? Eu dou graças a Deus que caiu no coração aqui da igreja de São Miguel, do pastor Alexandre, a sua pessoa, né? Coisa linda, e eu fico feliz por isso, porque aqui o crivo é problema, né? Aqui o negócio é o seguinte, se o camarada não for gente de Deus, não, já, na próxima que aparece, fica sentadinho no banco ali esperando. Graças a Deus por isso, né? E quando eu conheci o pastor Floriano, eu fiquei meio com o pé atrás, assim, né? Porque eu sou meio chato, meio desconfiado. E aí alguém lá da igreja, uma jovem lá da igreja, a irmã Rebeca, falou, eu quero trazer um pastor jovem, para trazer aqui a palavra no trabalho de jovens. E eu tinha visto que o pastor Rubens tinha levado ele um dia, naquele período que eu fiquei lá, aguardando para assumir a igreja. Eu tinha visto ele pregar, mas eu nem conversei com ele. Acho que mal a gente deu paz do Senhor um para o outro, não tivemos oportunidade, então eu nem lembrava mais. E aí, a irmã Rebeca veio falar, olha, pastor, pode trazer. Eu falei assim, menina, olha que você vai me arrumar. Esses amigos do pastor Rubens, fiz uma piada, claro, né? E aí, ele pregou lá. E ali nasceu essa união, esse amor, essa amizade, essa confiança. A gente bate papo, a gente conversa, não só pelas redes sociais, a gente conversa pelo telefone, né? Às vezes a gente marca para estar junto, para orar, e para de vez em quando comer um lanche. Agora está meio devagar isso aí, né? Gente, ele comendo é uma pessoa assim, totalmente cheia do Espírito Santo, viu? Ele come muito, eu fico com vergonha de ver o homem comendo. Amém? Graças a Deus. Estou muito feliz de ter encontrado. Era para mim ter vindo a semana passada, mas por uma questão de estar aguardando o momento certo para poder sair, eu não pude vir. Amém? Queridos, a palavra do Senhor está hoje em Lucas, no capítulo 7, do verso 11 até o 17.
Eu vou ler esse texto e eu quero compartilhar 5 coisas que a gente identifica nesse texto, que o nosso Senhor Jesus fez pela viúva, que esse texto é sobre a viúva de Naim, e faz por nós, e quer fazer por nós, irmã. Ele tem esta alegria de querer estar conosco, nos abençoando. Então o texto diz assim: pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. Logo que o Senhor viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife e, quando pararam os que a levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disso por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Querido Pai Santo, é tua palavra que temos agora. Esteja, Senhor, falando tremendamente aos nossos corações. Amém, amados? Obrigado, Claudinho. Obrigado. Queridos, o Senhor, Ele busca e quer fazer milagres em nossas vidas. Ele quer fazer milagres através das nossas vidas. Mas também Ele quer fazer milagre que venha a nos abençoar. A palavra diz que Ele é o mesmo. Quando? Ontem, hoje e eternamente. E para sempre. Ele não mudou. Sabe por que eu falo isso? Porque nós estamos vivendo um tempo que parece que Deus mudou. Parece que nós agora passamos a não crer mais. Parece que as dificuldades que estamos vivendo têm feito a gente cegar. Porque nós, diz a palavra, devemos viver pela fé, crendo no poder. Claro que nós não vamos ser irresponsáveis, não, nós não vamos fazer nada para tentar a Deus de jeito nenhum, mas nós não podemos viver tremendo, morrendo de medo. E agora? O que vai ser? Então, quando a gente percebe que o nosso Senhor, através da sua palavra, Ele quer fazer milagre, Ele quer ver nós sermos abençoados, nós temos vitória em todas as áreas da nossa vida. Isso nos fortalece. E aqui não há julgamento a quem nesse momento está vivendo com a sua fé fraca, quem está vivendo nesse momento com preocupação, quem está vivendo nesse momento porque teve pessoas na sua família, à sua volta, que vieram a falecer. Não é isso que eu estou querendo aqui fazer julgamento. E nem querer colocar uma régua para medir a fé, até porque todos nós estamos vivendo a mesma situação. Eu também muitas vezes tenho medo. Eu também sei que não dá para ser maluco e querer fazer a coisa de qualquer jeito. Eu sei que o tempo é outro. Eu sei que mudou as coisas. Mudaram as coisas. Agora,
o que nós precisamos entender é que Ele nos sonda para ver os nossos corações e nos sonda para enxergar as nossas necessidades. Agora Deus está sondando o seu coração. Neste momento, Deus está te olhando aí por dentro e vendo o que você precisa. O que está acontecendo com você. Mas nós precisamos entender que crer não é algo para ser banal. Crer é algo que é sobrenatural, porque tudo que está mostrando são coisas que a gente não consegue conceber com os nossos olhos. Tudo que a gente está vendo é notícia ruim, catástrofe, problema. São duas pandemias, a pandemia da doença, a pandemia financeira. Eu mesmo tive um mês de agosto horroroso financeiramente no meu trabalho, quando eu fui tirar as notas, que eu tenho que tirar as notas fiscais, até no 5º dia, até nos dias 5, quando eu comecei a tirar a nota, eu comecei a ficar apavorado, eu não percebi, porque eu trabalhei tanto, que eu não vi, que eu tinha feito tão pouco. Mas uma coisa, quando eu terminei de tirar as notas, eu orei a Deus e falei: Senhor, o mês passado já foi. Nós entramos em setembro. Eu vou orar agora. Esse mês de setembro, esse mês de setembro será abençoado. Você pode dizer amém? Você na sua casa pode dizer amém? Alguém disse amém, o Rodrigo deu amém lá. Oh, glória, Rodrigão. Ele nos sonda. Agora, olha que coisa tremenda. No verso 11, que é o início do texto, diz assim: e aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Sabe o que a gente percebe aqui? Jesus está caminhando, Ele está andando, Ele tem propósitos, Ele tem objetivos. Diante desta situação terrível, Jesus não parou. Amém, igreja? Jesus não parou, Ele continua caminhando, Ele continua andando, Ele tinha um propósito. Porque vocês não acham que Ele foi por acaso para Naim? Ele nem precisava fazer aquele caminho, dando a volta, indo para Naim. Não precisava. Diz aqui que, falando aqui sobre Naim, né? Ele ficava a cerca de um dia de jornada ao sul de Cafarnaum. Ou seja, uma cidadezinha pequena, um vilarejo, desse tamanho. E Jesus tinha um propósito ali. Ele tinha um encontro. Então, eu quero que você entenda que Jesus, Ele está caminhando em tua direção, ao teu favor, em suma das tuas necessidades, daquilo que você precisa. Ele não está parado. Ele não está te esquecendo. Tua luta, teu problema, aquilo que você tem dobrado os seus joelhos e chorado. E eu vou falar uma coisa para você. A maior experiência que um cristão pode ter na vida, às vezes, não é um louvor maravilhoso como que os irmãos aqui apresentaram hoje. Não é, de repente, um pregador trazer uma palavra maravilhosa que te levante. A maior experiência que você pode ter com Jesus é você e Ele na intimidade, com os teus joelhos dobrados, clamando e orando e chorando e buscando. A minha maior experiência como cristão, Deus me tirou das férias, me trouxe para São Paulo e me colocou sozinho de joelho orando. E Ele me visitou naquele dia e Ele fez uma transformação na minha vida. Então, tenha uma certeza,
que Ele está caminhando ao teu favor. O seu Espírito, o Espírito de Deus, está sondando a tua vida. Aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor estará convosco. Então nós percebemos aqui que Jesus caminhando. A primeira coisa que a gente percebe, Naim era uma cidade pequena, praticamente um vilarejo, um dia de caminhada, não era necessário ele ir até lá, mas ele tinha um plano. Ele queria fazer um milagre. Ele queria ver aquela mulher agora poder ver a glória de Deus se manifestando. Porque aquele filho, o único filho dela, havia morrido. Uma mulher viúva, sem filho, o que seria dela? E quando a gente percebe aí, no verso 13, porque no verso 12 ele diz, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, tal. Aí quando chega no verso 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Olha que coisa boa, olha que coisa tremenda. Veja, Jesus olhou para aquela mulher. E o que eu aprendo aqui? Que Ele olha para nós. Ele está te vendo. Você está vivendo uma luta? Você está vivendo um grande problema, uma grande dificuldade? Ei, Ele está te olhando. Ele está te vendo. Essa é uma coisa que a gente precisa entender, que muitas vezes achamos que Jesus não está nos vendo. Muitas vezes a gente está no meio de um problema e a gente acha que Jesus não está ouvindo a nossa oração, que não está esquecendo de nós. Uma vez eu me lembro que eu estava tão desesperado, orando a Deus e no banho, e eu disse, Senhor, por que tu esqueceu de mim? E a minha esposa, usada por Deus, diz, Deus jamais esquecerá de nós. É palavra. Deus jamais esquecerá de nós, pastor Alexandre. Não importa, muitas vezes a gente derrama lágrimas, a gente ora, a gente clama. Quando a gente vê essa situação hoje física, a gente não entende as coisas ainda, a gente não consegue enxergar todas as coisas espirituais, mas a gente vê quantas pessoas que poderiam estar aqui, que hoje não estão. Alguns estão viajando, alguns foram fazer aglomeração. Eu quero ver esses irmãos que foram viajar falar que não veio para a igreja porque estão fazendo aglomeração. Fala Deus, fala Deus. Tem uns irmãos que viajou que falam assim, eu não vou na igreja não porque tem aglomeração. Mas estava lá na praia tomando sol. Esses irmãos quando vê o vídeo vão ficar bravos comigo. Esse pastor. Então muitas vezes nós achamos que Jesus, Ele esqueceu de nós, que Ele não está nos vendo, mas Ele está nos vendo. Ou que Ele não se importa com o teu problema, que Ele não se importa com a tua luta, mas Ele se importa com a tua luta, Ele se importa com a tua dificuldade. Ele é capaz de abrir porta onde não tem, para poder abrir a porta, porque a fé é justamente isso, é a gente crer naquilo que a gente não está vendo. Eu crer naquilo que eu vejo é muito fácil. É crer e ter a certeza que aquilo que não existe, já existe. É porta de emprego? É falta de negócios? É uma enfermidade? Você pode crer que o Senhor está vendo a tua luta, a tua necessidade. E tem uma coisa, Ele vai fazer o melhor para você. E esse é o segredo de entregar a vida para Cristo. Esse é o segredo que nós lá atrás, quando aceitamos Jesus, fizemos. Eu entreguei a minha vida ao Senhor para Ele tomar conta. Por quê? Porque eu sou limitado, eu sou incapaz, eu tenho problemas, eu tenho lutas, eu tenho dificuldades. E não há dúvida que Ele quer salvar a minha vida, Ele quer salvar a minha alma. Então quando eu me entreguei para Ele, eu tenho a certeza que Ele vai cuidar de mim.
Então ele está me vendo. Ele está olhando. Jesus procurou com o seu olhar a atenção daquela mulher. E disse para ela: não chores. Às vezes você está na sua casa assistindo esse vídeo aqui agora. Pode ser que não seja nem agora ao vivo, mas daqui a pouco. Ou amanhã, você resolveu assistir. E você está vivendo uma luta terrível. Pastor Floriano, pastor Alexandre, Marcos, irmãos que estão aqui, eu ouvi um testemunho ontem do pastor Paulo de Freitas, que um belo dia, ele fazia um trabalho de evangelismo, que ele passava cinema, ele ia nas igrejas com a filmadora e passava filmes evangélicos, já há, acho que 30 anos atrás, eu não tenho bem certeza, a data, a época, e ele sempre levava uma lâmpada a mais, sobressalente. E naquele dia ele foi comprar lá na Santa Ifigênia a lâmpada, e alguma coisa falou no coração dele: não leva não. Não leva nada. E ele pegou e falou: não vou levar, é cara, a lâmpada é muito cara, uma lâmpada que custava muito caro já na época. Ele falou: não vou levar não, estava meio sem dinheiro. E foi viajar lá para Goiás, para fazer a obra de Deus, daquele trabalho evangelístico que ele tinha. De passar filmes na igreja. Ele levava o cinema para dentro da igreja. Naquele tempo, hein? E quando ele começou a testar tudo, não é que o camarada, quando foi ligar, ligou no 220 e queimou a lâmpada e deu um problema no aparelho. E aí, ele tinha o culto e eles começaram a bater cabeça: como é que vamos fazer, como é que vamos fazer? E ele: mas que pensamento foi esse que eu tive de não comprar a lâmpada? E agora? O que nós vamos fazer? E vai daqui, vai dali. Alguém falou assim: vamos na casa do dono do cinema da cidade. E eles foram, pastor da igreja, conhecia o dono do cinema, e foram lá e bateram na porta. Aquelas casas lá daquele tempo antigo, não tinha o portão, era direto a porta na rua e a janela na rua, sem garagem. E eles batiam, e nada da pessoa sair. Eles batiam, e nada da pessoa sair. E de repente, eles estavam quase desistindo, o pastor voltou e bateu, o pastor Paulo voltou e bateu naquela porta: ó de casa, e de repente abriu a porta um homem, com as roupas de baixo, ele até usou o termo com a zorba e tal, e estava assim. Daqui a pouco um caiu para o lado, o outro caiu para o outro, e foi aquela loucura. E de repente, quando chegaram na cozinha, na mesa da cozinha tinha veneno. Aqueles dois haviam tomado veneno para cometer suicídio e acabar com a própria vida. Foram para o pronto-socorro e tal, aquela coisa. Fizeram a lavagem para sair todo aquele veneno que estava no corpo. Conseguiram salvar os dois e depois veio a história. Por problemas da vida, por frustrações da vida, aquele casal estava acabando com a sua própria vida. Ia ser o fim para eles. E porque o pastor Paulo não levou a lâmpada, porque ligaram no 220 a energia. Coincidência? Ou é Jesuscidência? Jesus teve um plano para salvar a vida, e aqueles dois aceitaram a Cristo e passaram a caminhar com o Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o Senhor está nos vendo. Quem crê, levanta a mão e diz amém. Você em casa, se você crê, levanta a mão. Aleluia. Então, Ele nos conhece. Aí tem mais uma outra coisa que a gente percebe aqui nesse verso 13. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Isso é coisa de Jesus. Fábio, Jesus se move com íntima compaixão. Isso é coisa só de Jesus, né? Ele não é frio. Ele não está nem aí para você, de jeito nenhum.
ele se move, porque ele está preocupado, porque ele está te vendo, porque ele está caminhando em sua direção. Aleluia! Olha só, Jesus compreendeu a dor daquela mulher, e ele se compadeceu. Você imagina que ele podia passar, e se realmente Jesus não tivesse propósito ali de salvar, de fazer um milagre, ele podia dizer assim: meus sentimentos. Se fosse eu que tivesse ido para Naim e visse aquele cortejo, eu ia dizer assim: Senhor, abençoa essa viúva, porque só tu pode fazer alguma coisa. Era capaz de eu nem olhar para ela, passar de reto, né? Porque ela ia vir chorar, eu já tenho os meus problemas, ela vinha chorar os problemas aqui. Só que Jesus não faz isso com a gente. Ele olha e se compadece, ele se preocupa, ele dá atenção para ela, porque ele disse para ela o quê? Não chores. Percebe que ele está ligado com a gente. Imagina, ele andou uma jornada inteira de um dia para poder ir lá, só para isso. Uma cidadezinha desse tamanho, que provavelmente não tem valor nenhum. Você imagina que Jesus pode visitar a sua casa hoje à noite? E alguém pode dizer assim, até quem eu não conheço aqui a residência de ninguém, mas alguém pode dizer: onde é que esse camarada mora? São Miguel? Zona Leste? Vila Mara? O Maia? Ele mora lá no Paulistano, ele mora no Helena, ele mora na Divisa. Ou ele mora lá para 15 de novembro, Itaquera. E o camarada faz assim uma careta assim e diz assim: acho que não vou não. Jesus foi até Naim. Por que Jesus não pode te visitar na sua casa lá hoje? Amém? Você precisa crer, ter a convicção que o Senhor pode te visitar, como o irmão revelou aqui, que você foi visitado pelo Espírito Santo aqui hoje. Isso é tremendo. E eu conheço o pastor Floriano, ele não fala para florear, só o nome dele que é Floriano. O nome dele é Floriano, mas ele não fala as coisas para florear. E o dia que ele profetizou um negócio sobre a minha vida, sem saber de tudo, aconteceu tudo. O dia que ele disse que a árvore ia sacudir, as folhas secas iam cair, caiu. Então, queridos, encerrando essa parte aqui, tá? Jesus, ele conhece e se preocupa com a nossa dor, aleluia. Ele compreendeu a dor daquela mulher. Quando Jesus olha para nós, ele se compadece e sente a nossa dor. Ele não é frio e calculista, é essa palavra que eu estava tentando lembrar. Ele não é desinteressado, ele não é desleixado com seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos, porque ele disse que vai nos chamar de amigos. Porque tem amigo que é mais que irmão, sim ou não? Apesar que ontem foi dia do irmão, né? Aí a minha irmã fez uma homenagem lá para mim, tá? Porque mulher é um negócio, né? Minha irmã é maravilhosa. Ela fez uma homenagem, eu nem entrei no Face. Aí eu liguei para ela, para bater um papo com ela, e na hora que eu estou conversando com ela, ela falou assim: você sabia que é dia do irmão? Aí eu falei: não, eu não sabia não, é dia do irmão? É dia do irmão. Pô, você não entrou no Face? Não entrei no Face hoje ainda. Isso era 10 da noite. Ela falou: tá bom. Eu vi que ela ficou meio frustrada, né? Porque todo mundo falando lá, menos eu, né? E aí, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim: mas, Vânia, fica tranquilo, que é dia do irmão, não é dia da irmã. Então eu não precisava fazer homenagem para você. E aí depois eu fui entrar. Aí eu vi tudo que ela fez de homenagem e tal, dia do irmão. A minha irmã é maravilhosa. Aí eu
eu falei, eu me senti, se ela estivesse assistindo lá, eu me senti na obrigação de também fazer uma homenagem para ela, porque afinal de contas ela merece. Gente, Jesus sempre tem uma palavra para nos confortar. Jesus sempre tem uma palavra para nos ajudar. Ele está sempre conosco e pronto para estender as suas mãos para nos abençoar. O que ele falou para aquela mulher? Não chores. Não chora. Glorifica. Tem uma música que fala aí, né? Tá doendo, louve. Não tem uma música assim, como é que é? Graciane? Hã? Graciane. É Cassiane. Essa aí. Isso aí. Gente boa. Jesus disse-lhe, não chores. Ele jamais vai deixar de falar conosco. Lembra que eu falei daquele dia de dor? Que Deus me tirou das férias, me jogou. Já contei esses testemunhos, eu não vou contar de novo não. Mas conforme eu dobrava os meus joelhos, eu chorava. Ele derramava. E começou a vir sobre a minha vida a palavra de Deus. E começou a vir sobre a minha vida a restauração, o perfume suave, ele derramando o óleo dele e vindo restaurando a minha vida. É como se eu tivesse com 300 quilos, 500 quilos sobre as minhas costas. Mas conforme eu chorava, conforme eu clamava, o peso foi sumindo, as coisas foram saindo. E de repente eu me coloquei de pé, adorando, louvando, cantando louvores a Deus. E alguém pode dizer, pastor, mas acabou o problema ali? Não, ali só começou. Mas com uma diferença. Jesus estava comigo na batalha que eu ia enfrentar. Jesus está com você na sua batalha. Não chores. Ele está contigo. Aleluia. Né? No final do verso ele diz, não chores. Aleluia. Porque as lutas podem ser difíceis, as muralhas podem ser grandes, mas o Cordeiro de Deus sempre falará com sua voz suave aos nossos ouvidos, nos dando força, graça para suportar as dificuldades. Aleluia, glória a Deus. Jesus se aproximou dela, né? Diz o verso 14, que diz assim, e chegando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Aleluia. Olha aí o Senhor fazendo um milagre para a vida daquela mulher. Olha o Senhor levantando aquele menino que já estava indo para o enterro, já estava sendo sepultado, já estava tendo o cortejo, ele já estava na esquife, a esquife já estava fechada, porque vai carregar, tem que fechar, e ele tocou, e aí quando ele tocou, eles pararam, e com certeza abriram a esquife, e de repente aquele menino se levantou. Você crê nisso? Porque ele pode. Então, nós vemos claramente que a iniciativa foi de Jesus. Tudo o que ele quer é se aproximar de nós, estar ao nosso lado, é poder que ele nos traz, ele se aproxima e você só precisa enxugar as suas lágrimas, aleluia. Deixa ele ficar do seu lado e te consolar. Está difícil. Se ele está no controle, se ele está do seu lado, fica tranquilo. Não se desespere. Não arranque os cabelos. Eu sei que a partir de terça-feira o celular vai começar as cobranças, porque eu tenho as contas para pagar do faturamento que eu não tive. Mas isso não me esmorece. Isso me faz eu lutar mais, porque eu sei que Jesus está comigo e Ele vai fazer um milagre a ponto de eu subir aqui depois, daqui uns dias, e dar o testemunho do milagre que Ele vai fazer. Eu
não sei de onde virá. Mas eu sei que virá. Karen, virá, Karen. Virá para suprir todas as minhas necessidades que eu coloquei diante do Senhor. O texto fala que ele tocou no esquife. É porque ele age ao nosso favor. Eu estou caminhando para o encerramento. Ele age ao nosso favor. Lá em Lucas 8:54, olha só, 8:54, ele diz assim: mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. Amém? Ele está falando aqui da filha de Jairo, que estava morta, e ele ressuscitou. Amém, igreja? Tá? Em João 11:43, só para não ficar só nesse texto, só para os irmãos poderem ver aqui. Cadê? João 11:43. Se alguém achar e quiser ler, aleluia. Olha só. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro só precisou de uma palavra: vem para fora, Lázaro. Se a tua vida está destruída, o Senhor pode mudar este cativeiro. Se você está desanimado, se apegue na palavra. Ontem eu tive a oportunidade de ministrar para uma pessoa, e eu falava para ela: a palavra está aqui, essa palavra é vida, é transformação. Ela não é uma palavra morta, apenas um livro, mas se você abrir seu coração, ela é uma palavra que traz vida. Ele age a nosso favor. O grande problema daquela mulher era justamente aquela esquife que carregava seu filho, o único filho dela, e que agora estava levando o filho daquela mulher para o túmulo. Esse era o grande problema, e só tinha uma solução, e Jesus entrou com a solução. Ele tocou no esquife. Deixa Jesus Cristo tocar no teu problema. Deixa eu te falar uma coisa. Não é jogo de palavras, não. Mas você precisa entender que muitas vezes a gente não entrega o problema para Cristo. A gente quer encontrar, nós queremos encontrar a solução. Nós queremos encontrar a alternativa. Só que se você deixar na mão do Senhor, Ele será a alternativa. Ele entrará com o problema, Ele vai tocar no teu problema, e aquele problema vai virar solução. Aquilo que de repente vai terminar, é um novo começo para você. Mas você precisa confiar. Aquela mulher podia: não põe a mão aí não, ele está morto. Quando Jesus mandou que tirasse a pedra lá de Lázaro, eles podiam falar: Jesus, não vou tirar a pedra não. Só que eu creio que o nosso Jesus é tão tremendo que se os caras não quisessem tirar a pedra, Ele ia dar um jeito de explodir aquela pedra, pelo poder da sua palavra. Porque Lázaro ia sair de lá. Na tua luta, no teu problema, o Senhor quer entrar com a solução, mas você precisa urgentemente confiar, entregar para Ele. Conclusão. Qual é o seu drama? Qual é a sua luta? O que está morto? É a sua fé? Você perdeu a confiança? Esses rumores todos de que se você pegar alguma coisa que está desse mundo, vai acabar com você? A tua vida está nas mãos do Senhor. Os teus sonhos
foram colocados em cisternas, no buraco, e você perdeu os sonhos? O teu Senhor é capaz de mudar e de te trazer novos sonhos, novos propósitos, novos objetivos. Sabe, a profecia que você liberou sobre novos rostos, novas vidas, novas pessoas chegando, eu creio e recebo em nome de Jesus. Só irmã Karen, você não crê? Diz amém, irmão. Ajuda a gente. Qual é o teu problema? É a tua saúde, a tua vida financeira, a tua família. Você luta contra vícios. Confia no Senhor. Toma uma posição. Fala, não, Deus, chega. Porque aqui, quem tem vícios, eu sei como é que é. Tem dificuldade. Principalmente porque, geralmente, é coisa química. O camarada que bebe e não consegue ficar longe da bebida, é um problema químico dentro do organismo. Então ele tem que se posicionar e muitas vezes chorar. Senhor, me liberta, porque eu quero ser teu. Eu quero ser teu de corpo e alma. Eu não quero ser salvo pela sua misericórdia. Eu quero ser salvo pela sua graça. Me alcança. Camarada que tem vício de cigarro, a toxina fica ebolindo dentro dele quando ele fica com abstinência. Não é, pastor Florian? É difícil. Então muitas vezes ele tem que chorar 2 dias. Só que quando você der conta, você não caiu manifestando, ninguém pôs as mãos e você saiu rolando no chão. Foi nada disso. Você foi liberto pela palavra de Deus. Amém, igreja? Não sei em qual área da sua vida você precisa que Jesus toque. Eu não sei qual é o esquife da sua vida. A única coisa que eu te peço é que você não impeça o Senhor de tocar naquilo que é preciso. Para de você segurar as mãos de Jesus. Jesus quer tocar no teu problema e quer tratar, e você fica segurando a mão. Não estou pronto, ainda não é a hora. No tempo certo. Você está se enganando, porque o Senhor quer entrar com a providência e quer colocar a mão naquele esquife e quer se levantar ali, não um morto, mas um vivo. O teu problema vai virar alegria e você vai poder glorificar o nome do Senhor. Ele somente quer que você confie no seu poder. Cumpra a sua parte, faça a sua parte. Creia de todo o seu coração. Ore, adore, se comprometa com Ele. Oferte, dizime, cultue. Faça tudo que te cabe. Se alimente desta palavra. Porções diárias desta palavra vão te ajudar a você se fortalecer na fé. Confie nessa palavra e veja tudo que o Senhor Jesus pode fazer em sua vida e através da sua vida. Eu te convido a você ficar de pé na sua casa. Se você puder curvar a sua cabeça, eu quero orar. E se porventura você ainda não recebeu a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, e ao ouvir essa palavra o Espírito Santo entrou em você, está fervilhando agora o seu coração por
Cristo. Entregue agora. Ore junto conosco e entregue agora a sua vida ao Senhor. Você que está afastado dos caminhos, você que se afastou nesse período, não porque não está vindo à igreja, porque está se preservando, não. É porque você se afastou e hoje está assistindo a live. Depois de muito tempo você resolveu assistir ao culto online. A tua fé ficou fraca. Você passou a conviver com o mundo e praticar as coisas do mundo. Primeira coisa que uma pessoa faz, eu não sei muito por que isso. A primeira coisa que um evangélico, quando se desvia, a primeira coisa que ele faz é voltar às práticas urgentes. Vai tomar cerveja, vai fumar, vai fazer tudo que ele fazia antes e às vezes vai fazer muito mais do que fazia. Quero orar por você. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de poder e glória, mais uma vez nós levantamos a nossa voz a Ti, Senhor, porque estamos em Tua presença e queremos, ó Pai querido, contemplar as Tuas maravilhas. Eu quero apresentar a Ti esse meu irmão, essa minha irmã que vive lutas, que vive dificuldades, que tem, ó Pai querido, muitas vezes uma esquife, e aquele problema está ali na esquife, aguardando o sepultamento. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, entra agora, através do Teu Santo Espírito, e visite esta vida. Visite com o Teu poder, o poder libertador. Alcança agora este coração, meu Deus, este coração que está sofrendo, esse coração que está dolorido, sem forças, desesperados pelas más notícias. Olha que notícia que aquela mulher tinha: o filho dela estava morto, sendo sepultado. E eu tenho certeza que no coração dela ela estava desesperada, mas clamando a Deus. E Tu a visitaste longe, Senhor. Visita o Teu irmão, visita o Teu filho, visita o Teu servo, visita o Teu amigo nesta hora, ó Senhor. Entra, Pai, com a providência. Entra, Jesus, com a libertação, com aquilo que agora o Teu filho tem clamado a Ti. Eu quero orar por aquele que fazia tempo que não assistia. Eu nem sei, Teu Espírito está me direcionando a orar por aquele que pela primeira vez está assistindo este culto, aquele que fazia muito tempo que não assistia. Eu oro, Pai. Eu oro, Pai, para abençoar a vida dele. Liberta, oh Deus, transforma este coração. Restaura, Pai querido, esta vida. Assim como Tu fizeste com o filho pródigo, faça na vida deste homem, desta mulher agora, Pai. Restaurando, ó Senhor, a sua vida, a sua herança. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo a vida desses Teus servos que estão aqui e que estão ali na live, para louvor e glória do nome santo de Jesus. E todos dizem amém, amém. Aleluia.